Glórias a Deus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz que excede todo entendimento. Semana passada nós finalizamos. Que tema que está trabalhando? O Senhor de Deus? Ai, meu Deus. Haja paciência, né? Hã? Haja paciência. Às vezes eu não lembro nem do tema. Mas eu tenho... E nessa semana nós vamos praticar a misericórdia de Deus. Vamos tratar de mais um atributo moral do nosso Senhor, misericórdia de Deus. Outra palavra que expressa a bondade de Deus é a misericórdia. A misericórdia é uma expressão da bondade de Deus. De fato, Deus ele é misericordioso apenas porque Ele é bom. Salmos 86, 5. Pode ler? Por favor. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade. Para com todos os que te invocam. E aí é interessante que ele fala que essa compassividade, foi estranho, mas é isso aí mesmo. Compassividade e abundância e benignidade, ela é para todos os que o invocam. Então você já vê que essa misericórdia de Deus, ela não é apenas para os eleitos ou para os filhos e para as filhas, mas que é algo muito mais abrangente. Bondade e misericórdia estão intimamente entrelaçadas, andam juntas. Salmos 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia certamente, não há dúvida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia, elas andam juntas, estão sobre a sua vida todos os dias da sua vida. Depois da vida, não sei. Depois da vida tem o juízo, né? Então, mas durante a vida, essa bondade e a misericórdia, elas andam juntas. Por essa razão, a misericórdia é sempre o resultado da bondade de Deus. Onde há a bondade de Deus, há também a sua misericórdia. Às vezes é confundida na sua essência a palavra misericórdia com amor e também com a graça, no uso comum que as pessoas fazem da palavra. Então às vezes a pessoa confunde tanto graça como misericórdia como amor, mistura todas as palavras. As músicas e poesias cristãs, elas cantam as ternas misericórdias do Senhor. Uma coisa que é um tema abundante dentro dos louvores é o tema da misericórdia, em que a pessoa ela clama pela ação de um Deus, mesmo que ela não reconheça a pecaminosidade do seu ser, ela clama pela ação de um Deus, porque ela não tem o que fazer, não há nada que ela possa fazer. Dos atributos mais falados entre os cristãos, a misericórdia é o mais falado. As pessoas elas intercedem ao Senhor, clamando por misericórdia, é o que mais nós pedimos, misericórdia. Contudo, não tem havido uma compreensão boa a respeito do que significa misericórdia. As pessoas clamam por misericórdia sem saber o que é. Isso é um costume cristão. As pessoas elas falam de coisas que não entendem. Elas dão um significado para algo, achando que aquilo tem um significado, mas não tem. Se fosse no meio jurídico, seria uma tremenda uma lambança. Porque você ia no tribunal pedir uma coisa e na verdade você queria outra. Na hora que saísse o resultado, você vai falar, mas não quero isso, eu quero o outro. Não, você pediu foi esse. E nós contamos com o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que acontece é que Ele transforma as nossas orações, as nossas petições em coisas que sejam entendidas de uma forma correta pelo Senhor. Ele já é uma misericórdia, em que o Senhor ele não atende às nossas orações como nós as pedimos. A palavra misericórdia, ela tem origem latina
E a ideia geral é ter o coração na miséria, ter o coração na desgraça. Então, o fator de você pedir misericórdia, você está falando assim, olha, a pessoa está numa condição sem graça, desgraçada, na miséria. Alguém precisa fazer algo. Então, o sentido é esse. Misericórdia, nós temos, eu não sei a formação certa da palavra, mas miséria, corde de coração, do cardíaco, obrigado. Tá? Então, é o nosso coração, a nossa situação, numa situação extremamente grave, na miséria, e aí alguém tem que fazer algo. Nessa conotação, ela é sinônima de compaixão, no sentido de quem olha, que é o sentimento que uma pessoa tem ao ver o estado de infelicidade de outra. Tá? Você olha para a pessoa e você sente compaixão por aquilo que ela está passando. Se você vai fazer algo ou não é outra coisa. Mas você olha a situação e fala, que pena que a Menisa está passando por isso. Que pena. E isso é o sentimento de compaixão. Alguém poderia fazer algo para corrigir ou para ajudar a Raiane na dificuldade que ela está passando. Compaixão. Ela tem em vista os necessitados que vivem numa condição miserável, entendendo que condição miserável não é necessariamente uma pessoa que come lixo. Se é uma pessoa que está numa situação, numa condição abaixo de você, ela já está numa situação de mais miserabilidade que você. E já é digno que você olhe para ela com olhos diferentes. Então nós temos recolhido roupas, temos recolhido sapatos. Ontem eu tive o prazer, eu ia passar para a igreja, mas eu lembrei que eu tinha. O pastor Ayrton da igreja cristã reformada lá de Taguatinga, ele recebeu uma pessoa na igreja, e a pessoa veio contar o problema dela, um pai de família, com uma série de dificuldades, não conseguia sustento. E aí ele falou, olha, tem um membro da minha igreja, que de vez em quando inclusive vem aqui na nossa igreja, que ele ganha a vida dele vendendo bolo, vendendo suco, café na feira, lá no metrô. Você está disposto? Ele falou, claro que eu estou disposto. E aí ele falou assim, olha, eu vou comprar uma água para você vender. Você vende? Vendo? E aí ele começou com esse trabalho meio de mascate nos faróis. E aí eles estavam precisando de uma bicicleta. E aí o rapaz lá da ação social falou comigo, pastor Paulo, me ajuda que eu preciso de uma bicicleta. Para que ele possa montar o carrinho dele. Tem todo um esquema, que meio food truck de bicicleta. E aí eu falei, olha, rascunha alguma coisa que eu vou colocar no grupo. Ele mandou para mim. Aí ontem eu estava lá fora e eu olhei que tem uma bicicleta minha lá parada. Eu nem lembrava que essa bicicleta estava lá. Eu falei, olha, tem uma bicicleta aqui. Aí ontem ele já foi para lá. Isso é um ato do quê? De misericórdia. Aquela pessoa está precisando de algo e você que tem, ajuda. O ato de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, como de Deus, tem a ver com a misericórdia. Não é porque o cara não precisa estar no lixo, não. Você observa uma dificuldade e você age de misericórdia com a pessoa. Você a ajuda, você a abençoa. E aí a misericórdia pode ser desde uma situação gravíssima ou uma situação bem simples. Entendendo que se nós somos fiéis no pouco, nós somos fiéis no muito. Se você consegue observar na vida de uma pessoa uma necessidade pequena, ou melhor, necessidade grande, pequena, você também vai conseguir ajudar ela muito. Agora, se você não ajuda em nada, qualquer coisa para você é demais. Aí o exercício, obrigado. O exercício da misericórdia é um exercício realmente em que a gente tem que praticar. Por isso que eu fico batendo na tecla com vocês, precisa trazer alimento. Porque se você entra com um hábito com isso, o que acontece é que você vai começar a ficar sensível com as outras pessoas. Então o carro está lotado. Eu tentei entregar essa semana o material lá, não consegui, lá na favela. Está lotado. André trouxe mais um pouco e a gente vai enchendo e é assim. Você olha para a sua roupa e fala assim, essa roupa eu não uso há mais de um ano, eu não vou usá-la. Não é por causa da sazonalidade, não é porque está calor, é porque eu não vou usar. Então o que eu faço? Abençoo vidas. E aí daqui a pouco você começa a abençoar financeiramente. E assim é a ação cristã. Deus nos dá o exemplo dando o seu filho, deu o maior bem dele. Ele não deu o menor, ele deu o maior bem dele. Para que a gente possa entender que ele não é preso a coisas.
Ele entregou o seu máximo. E nós temos que quebrar essa barreira. E temos que entender isso. O conceito de dízimo e oferta, ele trabalha nessa vertente. Não é para enriquecer a igreja, como as pessoas falam. Não é para fazer com que o cofre esteja lotado. Não é isso. Você aplica a misericórdia. Você começa a abençoar pessoas, mesmo que você não esteja vendo. Você crê que o dinheiro que é depositado no altar, ele não é colocado para eu comprar um avião, como uma vez a Edilene compartilhou com o pastor quando estava querendo comprar um avião. Não é para isso. É pessoas que vão sendo abençoadas. E o Senhor, Ele, de tempos em tempos, Ele nos mostra que tem fruto. Como foi o caso, eu estou preparando um pequeno vídeo para vocês, de 450 crianças que nós alcançamos. Simplesmente com a doação de 10 reais de um, 50 de outro, 100 de outro, não pode dar mais, e você exerce o que é a misericórdia. E as pessoas, elas são abençoadas com essa pequena oferta que você entrega. Nós temos que parar de olhar apenas para nós. O exercício da misericórdia tem a ver com isso. Com isso. Podemos definir misericórdia como a bondade de Deus, o amor de Deus para com os que se encontram em miséria, angústias espirituais, sem levar em conta se elas merecem ou não. Isso é um fator importante. Às vezes a pessoa fica assim: será que eu entrego uma roupa para tal pessoa porque ela tem um pensamento diferente de mim? Ou eu exerço a misericórdia? Será que eu vou ganhar a pessoa na pancada ou vou ganhar no amor? Há momentos que é na pancada, mas a maioria é no amor. Podemos definir misericórdia como a bondade de Deus, o amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústia espirituais, se levar em conta o fato se merecem ou não. E aí não é só financeiro. Não é só financeiro. Deus não entregou dinheiro, Ele entregou o Filho dele. A ação de você ligar para alguém, e eu bato nessa tecla, ó, pega o telefone e pergunta: você está bem? Posso ajudar em algo? A Lourdinha, ela tem alguns meses que não tem vindo na dominical, porque ela não consegue. Ela levanta e ela demora 2 horas, 3 horas para conseguir movimentar, tudo travado. Alguém liga para ela: Lourdinha, tudo bem com você? Posso te ajudar em algo? Posso? Ela postou no grupo da igreja lá, que ela vai mudar agora para a casa da mãe dela. Ela disse: eu preciso de jornais. Alguém ligou para ela? Da filha dela, né? Vai mudar para a casa da filha dela, desculpa. Jornal! É ação de misericórdia. Ela falou: eu estou precisando de ajuda. Pastora, isso é misericórdia? É. Ela está precisando de jornal. Você tem jornal em casa? Se tem, liga: olha, eu tenho. Mas a gente não se movimenta porque a gente acha que não precisa. Não, o outro faz. Isso é falta de misericórdia. A misericórdia tem visto os necessitados que vivem numa condição miserável, seja em aspectos físicos ou espirituais. Tem uma amiga da Edilene, que eu tenho atendido, que eu pensei que ela vinha hoje de manhã, não veio. Ela chama Tams, e ela tem um problema sério de depressão e síndromes diversas. Talvez você não a conhecia por eu falar, mas agora você conhece. Será que você vai olhar lá no quadrinho lá e pegar o telefone dela e ligar para ela para ver se ela está bem? Quantos meses a Diane ficou sem vir? Quantas vezes você ligou para ela para perguntar como ela estava? Posso ajudar em algo? Você entende como a gente é covarde? Como a gente somos pessoas que só olhamos para nós e deveríamos nos envergonhar. Quem deveria enfiar a cabeça debaixo da terra não é o avestruz, somos nós. A gente devia ter que ter essa prática de cavar e colocar a cabeça de vez em quando, porque tem que ter vergonha, porque as pessoas simplesmente não fazem nada. Oramos pelos enfermos, oramos pela titia. Você tem ligado para ela, perguntado como é que ela está? Alguém liga, alguém faz visita? Não, meu tempo é corrido. Que conversa, que conversa. Mas quando você passa luta e dificuldade, você quer ser assistido. Mas quando o outro está passando dificuldade, você não quer exercer a misericórdia. Graças a Deus que Ele não exerce a misericórdia dele segundo a nossa medida, porque senão a gente realmente ia estar na miséria.
A misericórdia, ela pressupõe a queda. Como a misericórdia também é um atributo essencial de Deus, nós podemos dizer que Ele é eternamente misericordioso. O Senhor, Ele é misericordioso em essência. Todos os fatores, todos os elementos que eu tenho citado, paciência, amor, benignidade, tudo que eu tenho citado faz parte da essência de Deus. Não tem como separar. Eu consigo fazer isso. Você consegue. Diz que ama um Deus maravilhoso, soberano, mas não age conforme. Nós estamos lá no Evangelho de João e fala: se vocês amam a minha palavra, obedeçam os mandamentos. Se você obedece os mandamentos, 1, 2, 3, e a gente continua fazendo a mesma coisa, Mas Deus, Ele é eternamente misericordioso. Contudo, a manifestação da misericórdia só foi possível após o estado da miséria do ser humano. Porque se o ser humano não tivesse pecado, não havia necessidade de misericórdia. Se ele tivesse continuado no caminho correto, não tivesse comido da fruta do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer? Ele não iria precisar de misericórdia. Porque ele já era uma pessoa que já estava numa condição completa com a presença do Senhor. Tanto a criação como as criaturas humanas foram afetadas profundamente pela queda dos nossos primeiros pais. Não foi só o ser humano que foi afetado. Toda a criação foi afetada. E me foge o versículo que me veio agora, não lembro o endereço, mas que fala assim que a criação, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela geme aguardando que você seja cristão, que você se posicione, que você cuide da natureza, que você age de uma maneira sensata em relação ao consumo de água, a biodegradáveis. Eu falei da garrafinha de água, alguém trouxe? Não precisa levantar não, entendeu? Entenda que eu não preciso ficar falando toda hora da coisa, você tem que entender o princípio. Eu não estou aqui para ser o seu psicólogo, eu estou aqui para ser o seu instrutor, em que você recebe uma informação como era na escola, e o professor não fica voltando, a menos que o assunto seja recorrente e não tenha sentido. Mas eu já falei para você, traga uma garrafinha d'água, para que a gente não suje o meio ambiente com copos plásticos. Não é economia, mas é mudança de mente, chama metanoia, já falei para vocês, comportamento. Você vai começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Você vai lá na feira lá e compra uma dúzia de banana. Pô, mas eu não aguento comer. Compra meia dúzia. Não vai comer para estragar. Fica de olho no pão, de forma. Se deixar fora ele fica verde, não dá para comer, coloca na geladeira. São todas coisas que a gente tem que começar a mudar a nossa mente. No sentido do cuidado. Então a criação, ela geme. A criação, ela precisa. Ela espera que eu e você nos manifestemos como cristãos. Que nós começamos a agir como cristãos. A criação toda foi afetada pela queda. Eu não consigo entender como, por exemplo, a lua foi afetada. Mas a palavra de Deus que a criação foi afetada, então foi. Como? Não sei. Mas Saturno, o Sol, não sei, o micro-organismo que está lá nas fossas marianas a 12 mil metros, não sei. Mas toda a criação, ela foi afetada. Toda a criação foi afetada. Romanos capítulo 8, versos 20 e 22. A criação toda foi afetada pela queda e está em estado de miséria e pecado, carente da misericórdia divina. Romanos 8. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida para a verdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Pois a criação, segura a mão, não esquenta a cabeça. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação, ela está cativa para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O mar geme, o mar geme. Como que ele geme, pastor? Eu não consigo ouvir, não tenho a mínima ideia. Mas a palavra de Deus está dizendo que toda a criação geme
Para mim a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então para mim o que ele fala é verdade. Mas Deus mostrará a sua misericórdia com a criação quando ele tornar todas as coisas novas. Quando que a criação vai receber a misericórdia de Deus? No juízo. Quando tudo for resolvido. E aí aquela criação que vem toda destruída, ela volta ao estado inicial, que quando Deus criou, ele disse que era bom. Tudo aquilo que deixou de ser bom, vai voltar a ser bom. Salmos 145, versos 8 e 9. Benigno. Salmos 145, versos 8 e 9. Benigno, misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. Continua. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Benigno. Lembra que é qual o significado de benigno? Sim ou não? Benigno é ação. Não é só ficar no sentido da compaixão. Ai, tadinha da Shirley. Não. Ela está com um problema e eu vou agir. Eu faço algo. O rapaz estava precisando da bicicleta lá. Em vez de eu fazer um clamor, eu tenho, o que eu faço? Eu dou. O Senhor ele é benigno e misericordioso. Ele olha para nós com olhos de misericórdia. Ele é tardio em irar-se. Ele fala para você ser igual a ele, e você não é igual a ele. Em vez de ele descer a cinta em você, o que ele faz? Ele retarda a sua ira, que foi a paciência que nós tratamos na semana passada. E de grande clemência. O Senhor é bom para todos. Ele foi bom para Hitler? Foi bom para Hitler. Ele é bom com o Nicolás Maduro? Ele é bom com o Nicolás Maduro. Ele é bom com todo mundo, com o assassino, com o estuprador. Ele é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam, andam em volta de todas as suas obras. Tudo que ele criou é envolto do que? Misericórdia. Misericórdia. Quais são os objetos da misericórdia de Deus? Quem é alcançado por essa misericórdia? Nós já respondemos com vários versículos dizendo que são todos. Tudo. Mas vamos lá. Primeiro, a criação em geral, ela é objeto da misericórdia de Deus. Há uma misericórdia geral de Deus que se dirige a toda a criação e não simplesmente aos seres humanos. Apesar do bichinho não ter espírito, não haver o céu dos bichinhos, não haver nada disso, eles têm que ser tratados com zelo, cuidado e amor. Não só os bichinhos domésticos, mas todos eles. Se você entender esse conceito, você vai ver que, por exemplo, no Israel, não se come carne em que o animal sofreu para morrer. Há toda uma forma de morrer, matar o bicho, para que ele não sinta dor. Aqui no Brasil, o cara pega uma marreta e dá na cabeça. O bicho fica lá. Aí você vai comer a carne, está toda dura, cheia de nervo. Por quê? Porque o tratamento foi errado. Essa falta de amor é pecado. Nós estamos num consumo, nós consumimos carne. Mas esse consumo de carne tem que ser segundo as leis do Senhor. Então tem que ter uma forma. O próprio McDonald's, para entrar lá em Israel, ele teve que mostrar que o processo dele era segundo os princípios bíblicos. Senão não entrava. Chama selo kosher, se não me engano. Selo kosher. Você recebeu esse selo, você pode vender a sua pipoca. Você pode vender o seu hambúrguer, sua jantinha. Não tem, não pode. E não pode porque o fiscal é proibido. A pessoa olha e fala, não tem, não como. Por quê? Zelo para a criação. Quando você olha a situação de Gênesis até o fim do princípio dos reis, em que ele falava, olha, planta no primeiro ano,
colhe no segundo, segundo, terceiro, vai. Quando chega no sexto ano, você planta e para. Sétimo ano, ninguém trabalha. Ninguém vai colocar carga nos bois. Ninguém vai plantar nem arar com trigo, com soja, nem com coisa nenhuma. Deus, como nós vamos viver? A responsabilidade não é de vocês, é minha. Eu estou dando uma ordenança e vocês apenas obedeçam. Quem faz o milagre sou eu. E aí o cara planta no sexto, ele colhe, e ele come no sexto, ele come no sétimo. Vai plantar no final do sétimo para o oitavo, para dar lá no final do oitavo e continua tendo comida. E fala assim, quando você for colher, no oitavo ano, o teu celeiro ainda vai ter no sexto. Não vai estragar, não vai dar bicho, nada vai ter. Por quê? Obediência. Porque Deus está cuidando do que? Da terra. A terra ela precisa descansar, precisa ter reposição de todos os minerais da terra. A natureza, como ecossistema, ela precisa funcionar. Não é você ir lá tocar fogo na palha de milho para liberar você plantar soja, não é isso. Isso é errado, é pecado. Deus, ele cuida de tudo. O que nós fazemos? Rompemos. Nós vamos contra essas coisas. E aí trabalha de manhã, trabalha à noite. A gente não trabalha com plantação, mas você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não tem descanso, não vê a família, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Aí, dia do Senhor, eu venho para a igreja. Não dá, eu tenho que passar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que encher a laje. Não é nada, gente. Deus criou um dia de descanso para que a gente possa repor e estar cuidando da criação dele. O que o ser humano faz? Inventa até um termo, workaholic, ou seja, viciado em trabalho. Eu trabalho 15 horas por dia. Aí você fala assim para o cara, maravilhoso, parabéns. Parabéns nada! Está contra os mandamentos do Senhor. Ou a gente depende do Senhor ou não depende. Ou a gente crê nele ou não crê. Volto a dizer, o princípio do dízimo está baseado em cima disso. Não de você trazer dinheiro para alguém, e sim você dizer para Deus, Deus, eu confio em Ti. Quando se eu falo para alguém que eu faço isso, a pessoa fala, você está louco? Aumentou a gasolina, e não sei o que, como é que faz? Ou você confia em Deus, ou você não confia. Ou você confia na força do seu braço, ou você não confia. Mas a despesa tal, e a coisa tal. Gente, eu não estou pegando dízimo oferta não, eu estou pegando misericórdia. Se eu tivesse em outros textos, eu ia falar sobre dízimo e oferta, que é pecado. Mas estou falando na ação da misericórdia. É ação, é exercício, exercício, exercício. Missionários, a gente ora por missionários. Aí Deus nos abençoa. Nós vamos poder abençoar um missionário. Ou regional, ou um missionário em outros estados, ou transcultural em outro país. E a gente se compromete que, olha, a gente vai dar um valor de R$500 para você. E o cara está lá exercendo o trabalho do Senhor. Aí estoura o cano na sua casa. Tem um problema na caixa d'água. Furou o pneu. Hoje eu não posso. Missionário, fica com fome aí, porque eu vou cuidar do cano aqui. Você entende que não tem sentido? É falta de misericórdia? Deus, ele cuida de toda a criação. E sobre a vida dos filhos pesa a obrigação de ser exercício dessa misericórdia aqui na terra. Porque ele é ser espiritual, ele usa através da minha vida e usa através da sua vida. Pastor, meio que uma brincadeira, assim, mas... No clima não pode brincadeira não. Não, eu falo assim, porque você está falando dos animais, voltando nos animais, assim, porque os insetos, a gente combate os insetos, mas assim, os outros animais, selvagens, tudo, a gente, acho que por causa do pecado... Você continua falando, eu acho, né? Causou um grande distanciamento do ser humano com os animais, né? Esse distanciamento, porque não é mera diferença, havia uma harmonia entre o ser humano e os animais. Mas às vezes você não entende, eu não quero fugir da aula, mas às vezes você não entende o propósito de Deus de criar uma barata, né? Porque a gente combate a barata, né? Exatamente. Por que excede o número de baratas, ou excede o número de gafanhotos, de pernilongo? Por quê? Porque nós agimos na natureza de uma forma tal em que o elemento que tinha que ser balanceado, ele não é balanceado. A gente desmata, faz isso, acontece que os bichos queriam consumir, mata as lagartixas, ué, o que a gente quer? A gente vai crescer, que nem o ser humano. O ser humano ele sai consumindo todos os recursos, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas vai fazendo o quê? Destruindo aquilo que está à volta dele.
Deus tem compaixão, inclusive, das suas criaturas irracionais em suas necessidades e misérias e as supre com sua provisão apropriada. Não lembro o versículo, mas ele fala que até os passarinhos, ele vai lá e dá a comidinha para ele, entendeu? Lindo e maravilhoso. A gente perdeu o costume de ver aquele da Globo lá, como é que chama lá? Aquele negócio dos bichos lá? Não, não Sei lá. como é que é o nome do programa da Globo Rural? Não é que Rural, Rural de manhã, de sexta-feira, gente. Oxi! Globo Repórter, em que mostra lá a natureza. Você olha para aquilo, parece um livro de Levíticos para você, né? Que coisa chata. Eu quero ver o filme que dá um tiro e a pancada e tal. Poxa, cada coisa linda, a ação de Deus, a beleza da natureza. A gente não se liga mais nessas coisas. A gente acha que são coisas naturais e não são naturais, elas são sobrenaturais. Toda a criação que está em estado de miséria é objeto da misericórdia de Deus. Salmo 145, versos 8 e 9. De novo. Você vai ler de novo para mim. 8 e 9. Cuja boca fala a verdade. Não, 145. 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. A gente já falou um pouco sobre esse versículo, sobre esses dois versículos. Vamos falar um pouquinho mais. 4 coisas em especial eu separei para a gente entender nesse versículo, que acaba fazendo um pequeno resumo do que nós já falamos. Primeiro, por 2 vezes a misericórdia de Deus está vinculada à sua bondade. Primeiro ele fala, benigno e misericordioso. Depois ele fala, tá? Em 2 momentos o Senhor ele fala que bondade e a misericórdia de Deus estão vinculadas. Essa é a primeira coisa. Segundo, o Senhor poderia destruir e aniquilar todo o universo físico por causa dos pecados do homem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele faz? Não, porque ele é tardio em irar-se. Ele olha tudo como você tem procedido e era... Olha que coisa legal, hein? Legal é dizer, né? Para quem está lendo a Bíblia dentro do capa a capa que eu mandei, essa semana nós lemos sobre Datã e Abirão, em que eles se levantaram contra o Senhor. E aí Deus ele executa um juízo que parece filme de Hollywood, em que abre o buraco lá e tudo é engolido. Datã, Abirão, suas familiares, seus animais, suas tendas, tudo foi. Imagina o que iria acontecer se toda a sua família ela fosse tragada do Hades por sua causa. Essa semana também vi uma cena interessante em que uma semana ou 2 atrás nós lemos sobre a figura, se não me engano, são dos midianitas que chegam para Balaão e falam: Balaão, amaldiçoa o povo de Israel. Aí ele falou: o que Deus fizer, mandar fazer, eu faço. Ele foi lá, abençoou a primeira, abençoou a segunda, abençoou a terceira. E aí o rei fala: não quero mais você não. Você deveria ter ganho muito dinheiro, mas você não quis, paciência. Ele chama o rei e fala assim: olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu vou te ensinar como fazer. Apresenta suas filhas para eles, que você vai ver que eles vão ser namoradas das suas filhas, e junto com as filhas elas vão levar o que? Os cultos a outros deuses. Ontem eu li com a minha filha, e foi morto o rei dos midianitas, o povo, e também Balaão, filho de Peor. A justiça de Deus, ela acontece. A misericórdia dele tem limite. Ele é tardio em irar-se, mas não quer dizer que ele não se ira. Fale, irmã. Eu queria perguntar coisa que ficou na minha cabeça e eu não entendi. Fale. Aquela será que Moisés viu a cena do outro sendo lapidado? Ou será que Viu? aquilo foi só uma profecia? Nada, literal. Pega não abrir a boca. Esse nome não foi engolido? Foi todo mundo engolido, tanto que o relato bíblico desse texto fala que as pessoas que estavam perto saíram correndo. Foi. Deus falou: todo mundo se afasta deles.
Então Moisés tinha visto aquela cena? Ele tinha visto, não, ele viu. Foi na hora, não foi algo que Deus revelou a ele antes. Ele falou antes. Ele falou: junta que eu vou executar o juízo. Então Moisés falou: olha, esses homens vão ser punidos. Vão ser punidos, mas ele falou, eu não me lembro. Ele falou do que. Se ele disse outra sugestão e disse essa também, ou se a terra não abrir, eu vou engolir eles. Então, sim, eu não lembro de cabeça do texto direitinho. Sobre isso. Eu me perguntei, como que aconteceu? Ué, ou Deus revelou, ou Deus revelou. Entenda que o poder da palavra dos homens de Deus ali tem um peso muito grande, em especial porque se está relatado na Bíblia, não foi algo que Moisés em especial falou do seu coração. Ele falou porque Deus colocou no coração dele. Então essa palavra profética foi algo que o Deus já estava revelando a ele antecipadamente. Pô, isso é profecia. Mas aí eu fiquei pensando, que profecia terrível, eu acho que aconteceu cada vez. Tem muitas assim. Primeiro, bondade e misericórdia andam juntas. Segunda, Deus poderia destruir tudo, mas Ele não destrói o mundo das criaturas por causa que Ele é tardio em irar-se. Ele age com misericórdia em relação a todas as suas obras. Terceiro, as misericórdias para com as suas obras são cheias de ternura, expressando o seu caráter benigno com as coisas que criou. Ele trata você com ternura e com amor. Pastor, o que eu estou passando não é ternura, não é porque você está tendo um olho imediatista. Deus está olhando lá na frente. É como nós quando corrigimos as pessoas. Você corrige não para o momento, e sim corrige para algo que vai acontecer lá na frente. E quarto, as suas misericórdias se estendem para a totalidade da criação, porque o texto diz que elas permeiam todas as suas obras. É para tudo. É para tudo. Quando as pessoas elas saem combatendo os insetos de uma maneira, joga aqueles montes de agrotóxico lá. Todos aqueles animais, mesmo que eles tenham se proliferado, estão numa condição de praga, foi decorrente ao pecado, porque as pessoas elas deixaram de agir de uma maneira correta, e o que aconteceu? Aquela população de insetos, de bichos, ela cresce. Só para finalizar, vou dar apenas a introdução. Nós já falamos sobre a criação em geral e não fala de ser humano, e agora, não agora, mas semana que vem, nós vamos falar sobre os seres humanos. O ser humano, ele é a pérola da criação. É o único ser que é criado à imagem e semelhança de Deus. Único. Por mais que as pessoas digam, olha, eu prefiro ter a companhia do meu cachorro, eu prefiro o meu cachorro. Não. O único animal, o único ser, não o único animal, mas o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E é o ser que transmite a maior gama de elementos que tem na divindade. É lógico que também é o que mais sofreu pela ação do pecado. A falta de consciência num animal leva ele a não agir como um ser humano. Mas você pode ter certeza que se o animal ele tivesse a consciência do bem e do mal, como o ser humano tem, coloca uma consciência dessa num boi, com aquela força toda. Coloca a consciência dessa num leão, num animal qualquer, num cachorro, num gato, coloca uma consciência dessa do bem e do mal. Você ia ver a desgraceira que ia ser. Imagina você sair a todo momento, os animais eles não iam respeitar, não iam ter medo, nada. Esse temor que Deus colocou sobre a criação, porque está lá em Gênesis, que nós iríamos dominar, não iria haver. A reação dos animais, o animal ele não age, ele reage. Você massacra ele, afasta ele do meio ambiente, o que ele faz? Ele reage contra isso. Está lá aquela mulher, já tem 1 ano e pouco, a mulher lá com uma baleia orca lá na piscina, lá no Disney World lá, e aí a baleia reagiu, levou a mulher lá para o fundo, matou ela afogada. Reação, aquele bicho não era para estar lá. E ela não tinha que estar nadando com ele. Aquele animal não é um animal para se nadar com ele. Eu estou lá com o leão, coloca a cabeça na boca do leão, o leão fecha. Leão mau. Não. Rottweiler, Pitbull. Esses animais foram criados e são preparados para serem assassinos. Também, pastor, no caso que você falou do cachorro, pitbull, é a maneira como você cria o animal. A minha cunhada tinha um pitbull, ela fez uma cadeira extremamente dócil,
Aí se você trata o animal, né, assim, para ser agressivo, ele vai se tornar agressivo com o seu, ele vai reagir da maneira como ele foi tratado. Eu não sei, mas pitbull é um ser natural ou é criado? Não, ele foi criado, ele Ó. é geneticamente modificado. Então, ele é geneticamente modificado. E aí você pode ter qualquer tipo de reação. Um cachorro que tem uma mordida como aquela, de, sei lá, 100 quilos, É igual ele gruda e não solta. Você pode já ver cenas que o cara pega pedaço de pau e dá no animal, o animal não solta. Aquilo ali é o ser humano, é a ação do pecado do ser humano no animal. Um animal daquele não tinha que existir. Um Doberman, criação da guerra, não devia existir. O que acontece? Aquele animal ele voa no pescoço, a primeira ação dele é voar no pescoço do outro animal, da outra pessoa, para matar. Por quê? Reação. Por tudo aquilo que foi feito. A ação da misericórdia. Na semana que vem nós vamos tratar sobre a misericórdia de Deus sobre os homens. E é aquele mesmo grupo que a gente tem falado. São aqueles que são salvos, aqueles que ainda não são salvos e aqueles que nunca vão ser salvos. Tá? São os três grupos de pessoas que existem. Pessoas que por mais que você fale, elas não vão aceitar. E pessoas que por mais que sejam turronas, Deus vai quebrar elas no meio e elas vão aceitar e vão se converter. É a ação da misericórdia de Deus, mas essa misericórdia, ela só é retirada literalmente no dia do juízo. Até lá, todos têm a oportunidade de se posicionar de uma maneira diferente. O projeto da escola acabou, ano que vem tem mais. Você já começa a pensar, olha, eu ajudei nesse mês, eu vou ajudar ano que vem também. Eu vou inclusive me mobilizar. Olha, pessoa, você pode ajudar? Eu tenho um projeto assim, assado. Pastor Paulo, me dá algumas fotos para eu mandar. Você manda tanta mensagem de zap com porcaria para as pessoas, por que não faz uma propaganda dessa? Não, eu tenho vergonha, pastor. Vergonha do quê? Vergonha de poder ser um instrumento nas mãos do Redentor? São situações que existem e que nós temos a possibilidade de abençoar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse tema que nós iniciamos hoje, sobre a misericórdia de Deus. Que o Senhor possa gerar em nosso coração mais e mais dessa misericórdia. Que nós possamos, Pai, como tenho falado dia após dia, que nós possamos, Pai, tirar os nossos olhos de nós, que nós possamos olhar um pouco para o próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.